O que é a unidade da igreja, segundo a Bíblia? A unidade da igreja, segundo a Bíblia, é primeiramente a igreja ser salva pelo único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Consequentemente, a igreja ter a mesma palavra, ter esse mesmo Deus, ter a mesma fé, ter as mesmas doutrinas, o mesmo culto, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, toda a unidade no mesmo pensamento, um só pensamento, no mesmo Cristo, uma unidade de vida, de estilo, de pureza e daí por diante. Portanto, uma igreja que ainda que tenha as suas diferenças de cultura, de endereço, de administrações de horários de culto, etc, é unida com outra, ainda que tenha o nome de uma outra denominação, quando ela tem o mesmo Deus, a mesma salvação, o mesmo culto, o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Espírito, os mesmos pensamentos, as mesmas doutrinas. Quando as igrejas começam a ter coisas diferentes, elas não estão unidas na mesma fé. Por exemplo, uma diz que o dia do Senhor é para ser devidamente guardado, não obstante a gente ser salvo pela graça, porque Deus nos salvou da escravidão, do pecado e incapacidade de cumprir a lei para a liberdade que me faz voluntariamente cumprir a lei. Por isso eu guardo o dia do Senhor com culto, com adoração naquele dia, preservando todo dia na mesma adoração. E a adoração tem os elementos de culto. No culto eu posso divergir da hora do horário da confissão, de oração de confissão, mas eu vou ter a oração da confissão. Eu posso divergir em que hora eu canto, mas eu vou ter o cântico que Deus mandou, a oração que Deus mandou. Eu vou ter que ler o livro de Deus. Eu não posso ler outros livros como palavra de Deus, por mais que sejam teologicamente corretos, etc. Mas não, eu não posso, é a palavra de Deus. Ele é o livro de Deus para ser lido no culto. Eu tenho que ter a pregação no padrão de Deus. Eu tenho que ter os cânticos de Deus, o que Deus mandou cantar, não outra coisa. Eu não posso ter teatro, apresentações, eu não posso acrescentar ao culto outras coisas. Eu não posso ter um entendimento de fé divergente da palavra. Eu não posso ter os pensamentos divergentes em relação a todas as doutrinas bíblicas. Eu não posso. Por que não? Porque há um só Deus, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, um só pensamento. Todos temos que pensar as mesmas coisas das Escrituras. Essa é a unidade da igreja. Igreja, portanto, que não tem essas mesmas unidades históricas desde o Gênesis, igrejas que não têm a mesma unidade doutrinária, harmonizada, confessional, desde o Gênesis, não são igrejas genuínas. Quando eu falo desde o Gênesis, estou consciente que a igreja mudou práticas, mas os princípios se mantiveram. De pureza, de obediência, de unidade de pensamento, do que significava aquilo ali, que mudou práticas, mas os princípios permaneceram. Então, a igreja unida, quando ela se mantém nas mesmas práticas. Quando divergem, já não está mais unida. É aí onde entra a verdadeira desunião. Quem promove a verdadeira desunião na igreja? Quem introduz, qualquer liderança, qualquer pessoa, qualquer concílio, qualquer um, que introduz práticas que a palavra de Deus nunca autorizou. Seja qual for o meio. Por exemplo, tem pastores que fazem isso, tem conselhos que decidem isso, tem presbitérios na igreja presbiteriana, nas confessionais que tem concílios, que fazem isso. Tem sínodos, tem Supremo Concílio que fazem isso. E quando se introduz coisa dessa natureza, está errado. É por isso que, por exemplo, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela já se desligou da Igreja Presbiteriana que a plantou, aqui no Brasil, a Igreja Americana,
porque ela perdeu as características de uma igreja verdadeira. Já não é mais uma igreja verdadeira. Por quê? Porque perdeu as mesmas práticas. Muitos falam, já hoje, que a igreja presbiteriana no Brasil está indo pelo mesmo caminho. Já há uma prática cultural onde a Bíblia é rasgada, a confessionalidade é rasgada e as decisões humanas são colocadas no lugar. Onde isso é verdade, nós já não temos unidade. E são esses que produzem a desunião da igreja. Só que, sofisticadamente, quem se levanta para combater essa desunião são acusados levianamente, covardemente, de serem aqueles que promovem a desunião da igreja. Quando, na verdade, são aqueles que estão combatendo a falsa paz, a desunião que está sendo praticada. Algo que foi tirado do culto que não era para ser tirado, aí a gente luta para que se coloque. Algo que foi colocado no culto que não era para ser colocado, a gente luta para que tire. E vamos lutar. Vamos prestar contas a Deus, e é a Deus que devemos temer. Mas isso, eles não se importam. Os perversos não se importam, os covardes não se importam. O que é que eles fazem? Eles vão combater os justos, eles vão difamar os justos. Eles vão dizer que os justos não querem unidade, os justos querem guerra, porque os justos se levantam contra o que é injusto, contra aquilo que não é a promoção de um só pensamento, por termos um só Deus, no mesmo Deus, na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo Cristo, na mesma unidade. Então, tenhamos todos essa unidade bíblica e lutemos. Conheçamos essa unidade bíblica e lutemos, para que todos sejamos promotores dessa união, para que Deus seja glorificado com a purificação da sua igreja. Deus nos abençoe.